Defesa do trio que supostamente hostilizou o ministro Alexandre de Moraes entregou à Polícia Federal um vídeo do magistrado no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Segundo o advogado Ralph Tortman, em frente à área VIP do aeroporto, depois de um desentendimento, Moraes teria dito que o casal sofreria consequências ao chegar ao Brasil. Roberto e André Mantovani teriam perguntado se a fala de Moraes seria uma ameaça. No momento seguinte, Moraes teria se referido ao corretor de imóveis como, abro aspas, bandido, fecho aspas. Paulo Figueiredo. Essa história é uma história de terror, né? Ela começa com a ida do Alexandre de Moraes para a Itália, pago por uma empresa que tem processos em curso no Supremo Tribunal, que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então ela começa desnudando como as vossas excelências lá do Supremo Tribunal Federal enchem o bumbumzinho deles de dinheiro utilizando da influência que eles têm. Então, desnuda, né? Nós acidentalmente acabamos desnudando. Isso, a micareta que o Gilmar fez lá, o Gilmar Palusa em Portugal, aquilo ali é um pouco disso. Então começa assim, começa com esse desnude. Depois nós temos um cidadão fora do território brasileiro, fora do território brasileiro, que resolve manifestar o descontentamento dele com uma autoridade. A partir daí, o cidadão vai lá fora do território brasileiro e o cidadão vai e interpela uma autoridade. Interpela uma autoridade que ele entende que não faz um bom serviço, um servidor público, ele não faz um bom serviço. A partir daí, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Eu ontem, na condição de anonimato, um policial federal me procurou, e foi um policial que participou do processo das diligências contra esse casal. Por quê? Essa família, na verdade. Porque o que acontece? Quando eles chegam ao Brasil, eles começam a virar alvo da Polícia Federal de forma absolutamente truculenta. Claro que é uma ilegalidade completa. Esse não é o tipo de crime onde a extraterritorialidade, ou seja, o fato, a Polícia Federal e o governo brasileiro poderiam apurar um crime que tivesse acontecido fora do território brasileiro, que tem previsão no Código Penal para isso, mas não para crimes de pequeno potencial ofensivo, que sequer fariam parte do acordo de extradição do Brasil com a Itália. A doutora Ludmila Lins Grilo explicou isso bastante no 4x4, no programa 4x4 nesse final de semana. Então, assim, já começa que isso seria um absurdo. Mas ainda assim, a Polícia Federal vai para a casa do sujeito. E aí o que me disse o policial federal com quem eu conversei? Eu vou ler aqui para vocês porque eu fiz anotações a respeito do que ele me disse. Vamos lá, a primeira coisa que ele me disse. A família foi intimada às 6 da manhã de um domingo com um monte de viatura ostensiva da Polícia Federal na casa dele. A equipe foi educada, a equipe da Gestapo foi educada, recebeu o tratamento cordial da família, mas aqui já tem um negócio totalmente atípico, que normalmente uma intimação desse tipo, ela ocorre em horário comercial durante a semana, com carros descaracterizados, porque ela é uma intimação para depor. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Né? Então é uma coisa que não é para você ser ostensivo, não. Um monte de carro, uma frota de carro da Polícia Federal chegam lá. Aí foi concedido intimação às 6 da manhã de domingo, com 3 horas pro cara ter a oitiva. 3 horas, ó. É digno de polícia de filme de nazista mesmo, país comunista, esse tipo de coisa. Ó, um monte de carro da Polícia Federal, você xingou o nosso líder supremo. Você tem 3 horas para aparecer na Polícia Federal para uma oitiva.
O que também não é o normal, porque quando você é intimado, você tem um prazo para que o seu advogado possa saber, peraí, eu vou depor na condição de investigado, de testemunha, que condição, deixa eu ver o que tem nesse processo para eu poder orientar o cliente. Nada disso. Aí parece que, como eles já tinham voo marcado para o mesmo horário, eles não puderam comparecer à oitiva, só o membro mais jovem da família compareceu. Durante o depoimento, esse mais jovem relatou que o filho do Alexandre de Moraes teria feito um comentário desrespeitoso a uma mulher, a mulher do cara, né? Dizendo o seguinte: se eu não vou falar o que o filho do Alexandre de Moraes teria dito, mas se eu quisesse, eu comia o cu dela. Pagava e comia, fecha aspas. Foi isso que ele teria dito. O cu. Eu disse cu do inglês descolado, né? E parece que isso foi incluído dentro do próprio depoimento. E aí, quando chegou o conhecimento do Xandão, que tinham incluído isso dentro do depoimento e que a situação, depoimento gera uma ata, essa ata é escrita e isso é um documento oficial. Que, quando o Xandão recebeu isso, ele ficou louco e aí mandou uma busca e apreensão. Vejam, nós estamos falando de busca e apreensão para um caso de calúnia, injúria e difamação. Xingamento. Nós estamos falando de busca e apreensão para um troço desse. E qual foi o objetivo? O objetivo dessa busca e apreensão foi pegar os celulares para ver qual era a ligação desses caras com o Bolsonaro, ver se eles tinham financiado algum ônibus do 8 de janeiro. Ou seja, foi aquilo que se chama de Fishing Expedition, que é quando você faz um mandado de busca e apreensão com uma desculpa qualquer para tentar ver se você acha um outro crime, o que é absolutamente ilegal e imoral e distópico, de você ter uma polícia federal que faz esse tipo de coisa. Daí, e mais, quem vazou as imagens do casal, mesmo sem saber se de fato foram eles que teriam feito, etc, etc, quem vazou as fotos foram os próprios policiais federais. E aí a gente descobre, e hoje está em todos os lugares, que foi o delegado Hiroshi Araújo Sakaki, que é o delegado do Xandão, que solicitou esses mandados de busca e apreensão. Por que eu digo que é o delegado do Xandão? Há um tempo, o Alexandre tem delegado. A Polícia Federal é um órgão do Poder Executivo. Ela estaria subordinada ao Ministério da Justiça. Mas, como todas as polícias do Brasil, são órgãos do Poder Executivo. Mas o Xandão, ele separou uma polícia, que eu chamo de Gestapo, para ele próprio. E essa polícia é ela que fica batendo bola com ele nos inquéritos inconstitucionais, inclusive o inquérito das fake news na qual eu estou. Era a delegada Denise e ela saiu, foi pro STJ e agora é esse delegado Hiroshi Sakaki. E esses caras, eles não respondem a ninguém, respondem só ao Xandão. E quem é que assina e é o responsável por solicitar os mandados de busca e apreensão contra esses caras que hostilizaram os ministros do STF? O próprio delegado subordinado do Xandão. Então é uma coisa absurda. Agora nós temos nós estamos aguardando as imagens do aeroporto. Essas imagens têm que aparecer. 2, segundo o advogado das vítimas, que foi bem inteligente até agora, mas mais ou menos, porque ele fica falando com o Globo News e óbvio que a Globo News vai deturpar tudo que ele falar. E fica entregando o vídeo para a Polícia Federal, mas deveria ter tornado o vídeo público. Porque se no vídeo aparece o Alexandre falando o que ele diz que aparece, se o vídeo mostrar o filho do Alexandre fazendo o que está fazendo e o advogado utilizando, e o Alexandre utilizando o aparato estatal brasileiro para intimidar a população, para que a população não o interpele, meu amigo, se isso for comprovado, se tiver lá, tem 3 documentos que o Brasil precisa prestar atenção agora, e eu conversei hoje, inclusive, esse assunto com alguns senadores. O depoimento deste rapaz. Se o policial federal que conversou comigo estiver falando a verdade, está escrito no depoimento, de fato, que o filho do Xandão fez uma provocação de baixo calão. E o advogado confirmou, está confirmando publicamente. Isso é um documento, não pode sumir, isso existe.
É o depoimento, existe, é um documento que existe. 2, o vídeo que o advogado entregou à Polícia Federal, mostrando o Xandão ameaçando os brasileiros em Roma. Item número 3. O vídeo de segurança que supostamente a polícia italiana deveria estar entregando às autoridades brasileiras. Tudo isso pode ser objeto, principalmente esse vídeo, que foi obtido pelo Departamento de Cooperação Internacional do governo brasileiro, pode ser solicitado, inclusive, eu falei isso com a deputada Bia Kicis hoje, pode ser solicitado pela Câmara, pela Comissão de Supervisão do governo federal, de fiscalização e controle, porque esse é um ato do Poder Executivo. De posse desses documentos, nós vamos poder descobrir quem está ou não falando a verdade. E se nós descobrirmos que, de fato, o Xandão intimidou cidadão brasileiro em Roma, chamou de bandido, ameaçou, se de fato ficar comprovado que, na verdade, todo esse paranauê que o Xandão criou foi para proteger, para intimidar os outros e para proteger a família dele, nós teremos, anotem o que eu estou dizendo, o melhor pedido de impeachment contra o Alexandre que nós já tivemos até agora. O melhor deles. Agora, para isso, deputados, senadores, oposição, e se a gente tivesse imprensa no Brasil, seria sensacional. Mas nós não temos. Né? O Poder 360, a Revista Oeste e tal, estão fazendo até alguma coisa. Antagonista talvez busque alguma coisa. Mas se nós tivéssemos imprensa correndo atrás, era o melhor. Deputados e senadores precisam correr atrás para que nós tenhamos essas informações e aí possamos, de fato, talvez pedir o impeachment do Xandão com um subsídio absolutamente espetacular. Claro que todo o conjunto da obra dele já deveria ser mais do que o suficiente para um pedido de impeachment. O Xandão, obviamente, está continuando no poder, é um absurdo na República Brasileira. Mas, posto tudo isso, a política ela é feita de... César Maia dizia muito isso, a política é feita de factoides. Os fatos eles precisam ter forma. E alguém utilizando o Estado brasileiro para proteger a própria família e encobrir as cagadas que ele mesmo fez no exterior, isso é uma coisa que a opinião pública digere com muita facilidade.